Brasília, 6 de novembro de 2012. Contribuições para o marco regulatório. Nós, os 90 participantes do seminário Relação Estado e Sociedade, promovido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, realizado durante os dias 5 e 6 de novembro, no Centro Cultural de Brasília, em Brasília, Distrito Federal, vimos apresentar ao governo nossa contribuição para o aperfeiçoamento do marco regulatório que estabelece a relação do Estado com as organizações da sociedade civil. Somos representantes de associações, fundações e organizações religiosas singulares e organizações em redes, movidos pela fé e dedicados à luta pela superação da pobreza, na busca de um país justo e solidário. As organizações da sociedade civil em geral e as igrejas em particular desempenham ao longo da história brasileira importante papel na transformação da realidade das populações e na construção de democracia e da justiça social. Especificamente em relação às igrejas e organizações a elas vinculadas, a opção pelos pobres motivou inúmeros grupos e comunidades a comprometerem-se na busca pela transformação social, na conquista de direitos, na luta pela erradicação da pobreza e das desigualdades. Nas últimas décadas, este envolvimento deu-se tanto na definição, construção e implementação de políticas públicas, quanto na defesa de direitos e ou na geração de leis, de novos direitos sociais, políticos e econômicos, bem como em atividades de controle social. Este esforço foi felizmente acolhido e incorporado na Constituição Federal de 88, em legislação infraconstitucional e nas práticas da administração e gestão pública em geral. Apesar disto, vemos com tristeza e indignação a criminalização destas entidades e de movimentos sociais. Organizações de todo tipo, inclusive as religiosas, são leviana e publicamente colocadas sob suspeição e acusadas de ilícitos considerados graves, tanto por alguns órgãos do Estado, quanto pela população e pela opinião pública. Adicionalmente, por razões variadas, ao longo do tempo, observou-se uma crescente hostilidade dos governos em relação às nossas entidades. Sentimos-nos discriminados quando o governo favorece abertamente às empresas e ao setor privado de fins lucrativos e cria cada vez mais dificuldades para a intervenção e atividades de luta por direitos. Outros, a partir de casos de desvios de recursos públicos perpetrados quase sempre por autoridades públicas com o uso das organizações da sociedade civil. Outros, por puro desconhecimento da verdadeira natureza e significado das organizações e de suas relações com os governos. A resultante deste processo foi a proliferação de normas e condicionalidades que, em conjunto, criaram insegurança jurídica, fortes restrições ao direito constitucional de atuação destas organizações e têm sistematicamente deixado de lado o mandato constitucional que estabelece ser vedado ao Estado intervir no funcionamento das entidades. Alegramos-nos quando a então candidata a presidente da República, Dilma Rousseff, comprometeu-se, no período de 1 ano, com as organizações da sociedade civil, a promover uma revisão participativa do marco regulatório. Da mesma forma, depositamos esperança nos resultados do grupo de trabalho liderado pela Secretaria-Geral da Presidência da República sobre o marco regulatório, bem como nos esforços atuais da revisão e aprimoramento da legislação do certificado de entidades beneficentes de assistência social promovida por vários ministérios. Reconhecemos que este processo se dá por etapas. Percebe-se, no entanto, que além da lentidão como estes temas estão sendo tratados, ainda existem lacunas e espaços que precisam ser aperfeiçoados. Neste espírito, os participantes desse seminário
oferecem as seguintes contribuições, sugestões e proposições a serem examinadas e, esperamos, sejam acolhidas pelo governo federal em prol do bem comum. Número 1. Reconhecer explicitamente a existência e o papel das organizações religiosas e outras organizações vinculadas às igrejas, como atores de participação ativa na sociedade, por seu poder de organização, mobilização e autonomia nos processos de desenvolvimento social e democrático no país. 2. Reconhecer os serviços prestados pelas instituições religiosas como oferta e ampliação das políticas públicas. 3. Manter, reconhecer a entidade jurídica própria das instituições religiosas em sua natureza sui generis e filantrópica, de amor ao próximo e em benefício do bem comum. Que o marco regulatório, ao estabelecer uma relação de parceria entre o Estado e a sociedade civil na prestação de serviços à sociedade, não gere condições que impeçam ou descaracterizem as instituições religiosas de realizar sua tarefa de monitoramento e controle social. 5. Reestruturar, com processos de debate público, a classificação das organizações da sociedade civil no âmbito do Ministério do Planejamento. 6. Que o marco regulatório leve em consideração as diferenças regionais, bem como dos grupos vulneráveis e das organizações de pequeno porte. 7. Trazer ao âmbito das organizações da sociedade civil as simplificações e benefícios oferecidos ao setor privado de fins lucrativos. 8. Trabalhar a uniformização de entendimentos das normas e regras que regulam a parceria entre Estado e sociedade. 9. Adequar o SICOMV visando facilitar seu acesso e utilização. 10. Que a Receita Federal do Brasil aborde as entidades considerando seus trabalhos e ações na sociedade sem presunção de inidoneidade. Que os projetos de lei e demais atos normativos que são encaminhados no âmbito dos ministérios e digam respeito à atuação das entidades sejam sempre previamente discutidos com a sociedade civil. Que a certificação no campo da educação seja mantida no âmbito do MEC e não transferida para o Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação do Ensino Superior, conforme proposta do PL 4372 de 2012. 13. Que o Conselho Nacional de Assistência Social atualize o manual de orientação aos conselhos municipais e estaduais quanto à aceitação do serviço das organizações religiosas para fins de certificação e atuação nas políticas públicas. 14. Que a tipificação do Conselho Nacional de Assistência Social para o assessoramento, defesas e garantias de direitos seja atualizada para atender às ações sociais que não foram previstas na atual norma. Assinam este documento: Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Aliança Cristã Evangélica, Conferência dos Religiosos do Brasil Nacional, Conselho Latino-Americano de Igrejas, Região Brasil, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, Federação Espírita Brasileira, Misério, Rede Evangélica Nacional de Ação Social, Ação Social do Paraná, Associação Congregação Santa Catarina, Associação Cultura Franciscana, Associação Franciscana, Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, Associação Nossa Senhora da Divina Providência, Caritas Brasileira, Centro de Assessoria e Apoio a Iniciativas Sociais, Colégio e Faculdade Damas, Comissão Pastoral da Terra, Confederação Brasileira de Fundações, Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Conferência dos Religiosos do Brasil, Congregação das Irmãs Carmelitas da Divina Providência, Congregação das Irmãs de São Pedro Canísio, Conselho Nacional do Laicato do Brasil, Família Franciscana do Brasil, Fundação Grupo Esquel Brasil, Grupo Marista, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento,
Instituto das Filhas de São José, Instituto Josefino, Oblato de Maria Imaculada, Obra Coping do Brasil, Obra Social Santa Isabel, Padres Escolápios, Pastoral da Mulher Marginalizada, Pastoral do Menor, Pastoral Nacional do Povo de Rua, Pequenas Irmãs da Divina Providência, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Projetos Sociais e Serviços Técnicos SS Limitado, Rede Damas, Rede La Salles, Regional Nordeste 1 da CNBB, Serviço Pastoral dos Migrantes, Sociedade das Filhas de Nossa Senhora do Sagrado Coração, Sociedade Educação e Caridade, Sociedade Vicente Palotti, União Brasileira de Educação e Ensino, União Norte Brasileira de Educação e Cultura, União Marista do Brasil. Nós agradecemos a audiência, essa leitura. Passamos imediatamente a palavra ao ministro e, se me permite, ministro, só lembrar, após a apresentação do ministro, já conversamos também, teremos a oportunidade de dialogar com ele também, os membros do seminário. Obrigado, Tatiana. Bem, boa tarde a todos vocês, amigos e amigas, muitos companheiros de velhas lutas. Principalmente queria cumprimentar o nosso querido Dom Leonardo e agradecer esse convite e a possibilidade desse diálogo entre nós. Eu vou tentar falar menos e ouvir mais. Faço uma introdução. Depois eu gostaria muito da gente ter um tempo de conversa, porque eu acho que nesse ambiente é importante. Eu já pude ouvir naturalmente esse documento, já ele expressa, pelo que eu entendo, a síntese do pensamento e da produção que vocês fizeram aqui nesses dias, mas é claro que é bom também a gente poder conversar. Cada vez que eu toco nesse tema, eu sinto que a gente tem um caminho muito longo para fazermos juntos. Um caminho que não é fácil. É um caminho que é uma conquista, assim como foi a democratização do país, a democratização formal do país foi um caminho trabalhoso, foi um caminho de sacrifícios e mais lento do que a gente imaginava. Cada vez que se trata de aprofundar a democracia, de fazer introduzir na lógica de um Estado pensado verticalmente, pensado com um grau enorme de autoritarismo, e, sobretudo, pensado sem a participação da sociedade, definitivamente, um Estado pensado nos limites de uma democracia representativa e não da democracia participativa. Toda vez que se trata de tentarmos romper esse limite cuidadoso que foi interposto na Constituição brasileira, na formação do Estado brasileiro, a gente tem grandes problemas, a gente tem grandes dificuldades. Nós precisamos ter clareza disso, temos muita nitidez do que nós estamos enfrentando, das dificuldades que nós estamos se interpõem ao nosso caminho de tentar fazer da participação efetivamente um método de governo. Por quê? Porque para além do dispositivo legal, para além das normas e tantas outras questões e leis que cerceiam esse processo, nós temos uma questão cultural. E toda mudança cultural, vocês sabem, ela não se dá de maneira simples, ela custa, ela requer muito trabalho, muita persistência, quase como
de quem é um pedreiro quebrando a pedra na marreta. É muito difícil. Portanto, eu não estranho as dificuldades que nós estamos vivendo nesse momento. Quero agradecer muito a maturidade desse documento, a franqueza com que ele se coloca. Não quero dizer que eu concordo com todos os pontos, mas a grande maioria dos pontos acho que absolutamente converge com o nosso pensamento. Teremos que, eu acho que ele fornece para a gente, quero agradecer muito, mais um elemento, mais vários elementos, além daqueles que a sociedade civil já pôde aportar para o nosso trabalho da conformação do novo marco regulatório através de um grupo cujo trabalho eu preciso aqui reconhecer. Foi muito importante a participação da sociedade nesse grupo que, ao longo desses meses, mais de ano, na verdade, vimos trabalhando. Eu sempre lembro que, quando eu tomei posse na Secretaria-Geral, no meu discurso de posse eu falava desse tema, porque eu sabia de como já estava difícil o trabalho das entidades sociais dentro do disperso marco regulatório inexistente, vamos dizer assim, mas com leis difusas que regem até hoje a relação das entidades da sociedade civil e o governo. E eu tinha a ilusão de que em 6 meses nós íamos resolver essa parada. E os 6 meses se prolongam por 2 anos. E ainda vamos ter que trabalhar mais um pouco para chegarmos aonde a gente sonha chegar. Fizemos, é verdade, como foi reconhecido no texto, um trabalho importante. Agora estamos chegando justamente com essa forte participação da sociedade civil. Por isso também, uma das razões da nossa demora maior, porque nós preferimos não fazer um marco regulatório imposto pelo governo, seria absolutamente contraditório, né? Além dos trâmites burocráticos, das dificuldades próprias de um governo de tocar as coisas, das demoras governamentais, esse método custou mais tempo, mas agora nós entendemos que chegamos a um ponto bastante maduro e estamos por apresentá-lo à Presidente da República. Já tenho insistido para ter uma agenda com a Presidenta exatamente para apresentar esse processo. Qual que é a nossa ideia? É a gente, com esse fruto até agora obtido, a gente entrega à Presidenta e reabre logo em seguida, juntamente, sem prejuízo de enviarmos ao Congresso, porque ali no Congresso, não nos iludamos, nós teremos um outro enorme campo de batalha para enfrentar. A rigor é muito mais fácil para o Executivo. Nós vamos ter uma grande batalha, mas sem prejuízo de perdermos o tempo, a gente reabre um processo de audiência onde novas sugestões poderão ser acatadas. Porque além dessas que vocês têm aqui, é natural que a sociedade possa apresentar outras. Então nós queremos fazer todo o processo o mais rico e o mais participativo possível. Para ser muito transparente com vocês, se alguém me perguntar, bom, então nós vamos ter o marco regulatório a quando? Eu que já errei uma vez, não quero errar pela segunda vez. Não quero chutar O que eu quero dizer para vocês é que há, da nossa parte, absoluta convicção de que é necessário, urgente, esse instrumento. Não que ele seja uma panaceia de todas as questões, porque, como eu já disse, se trata de uma questão cultural, se trata de uma questão que vai além das meras normas. É uma conquista, é uma luta permanente nossa, chegarmos a essa relação adequada. No entanto, a gente sabe que, pelo menos no estágio que nós já chegamos, se aprovado esse marco, vai dar pelo menos uma segurança básica, atendendo a boa parte dos quesitos e do requisitório, das exigências que vocês colocam, que os senhores colocam nesse documento. Eu queria dizer para vocês que, de um lado, nós ficamos muito, a cada dia, muito amargurados com essas dificuldades, porque nós vivenciamos com vocês as dores e as limitações e sabemos o quanto nós poderíamos ter avançado mais no Brasil se houvesse um dispositivo da parte do Estado mais liberal, mais capaz de compreender as culturas, os aspectos diferenciados das regiões, das naturezas diferenciadas das instituições. Nós temos essa convicção. E eu não posso negar aqui uma frustração nesse sentido, de ver muita entidade que poderia estar contribuindo muito mais, não poder fazê-lo, tendo a sua atividade cerceada, e mais do que isso, muitos dos seus dirigentes, gente séria, honesta, competente,
muitas vezes criminalizado, como vocês já mencionaram. Isso dói profundamente. Ao mesmo tempo, a gente tem que saudar que no país, efetivamente, há um avanço nessa perspectiva. Essa concepção, e eu digo isso não apenas para animar, mas como um reconhecimento também da nossa realidade, essa concepção de que a participação social não é apenas um adereço, não é apenas um acessório, mas é uma dimensão essencial da construção da democracia real, condição para que a gente passe de uma democracia meramente formal, política, para a democracia social e para a democracia econômica, já está dada no nosso governo. O presidente Lula, desse ponto de vista, com suas atitudes às vezes mais estudadas, às vezes mais espontâneas, foi uma figura-chave inaugurando um novo método de governo, onde de fato se contempla o escutar, o ouvir, o dialogar, por mais tenso que ele seja, como forma efetiva de governo. E ele